Nós somos contemporâneos de um fenômeno inédito na história da humanidade. O convívio simultâneo de 5 gerações, coexistindo em um mundo que passa por rápidas e permanentes transformações, sem o privilégio dos nossos ancestrais que tiveram tempo para tentar se adaptar às mudanças. Atualmente, nós vivemos um momento que é tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. E eu lembro disso porque há exatos 10 anos, ainda em Araxá, no nosso congresso de Araxá, eu estava muito impactada e sem entender aqueles movimentos que levaram milhões de cidadãos às ruas no Brasil e no mundo, com pautas aparentemente confusas, contraditórias, que iam desde o preço da passagem até a desconstrução da política, da representação, passando pela visibilidade de grupos identitários que até então não tinham voz, não tinham vez e exigiam um lugar de fala. Eu encerrei a minha apresentação em Araxá esperançosa, mesmo no meio daquela turbulência toda, muito esperançosa com o futuro que se anunciava. Era, sem dúvida, um período de turbulência, mas também era um momento de afirmação do afeto e dos direitos fundamentais que, já naquela ocasião, padeciam de efetividade. São inegáveis, é verdade, os avanços que nós experimentamos nessa década, que mais parece um século. A sensação que a gente tem é que passa uma década por dia. Além do novo Código de Processo, que trouxe um capítulo específico para as ações de família, com estímulo à diminuição da litigiosidade, o Estatuto das Pessoas com Deficiência introduziu mecanismos de afirmação da autonomia e de respeito ao envelhecimento. Direitos fundamentais foram reconhecidos em relevantes julgados, com a equiparação de cônjuges e companheiros para fins sucessórios, com o acolhimento da tese da afetividade e da multiparentalidade. No entanto, gente, esses avanços e esses direitos que foram tão dificilmente, que têm sido tão dificilmente conquistados ao longo dos anos, têm sido não apenas sucateados pela falta de efetividade, como têm sofrido com ataques de grupos que também ganharam musculatura nesses últimos 10 anos e que se fortaleceram, alimentados por uma linguagem própria das redes sociais, que é uma linguagem de ódio, de intolerância. Eles se fortaleceram em bolhas que pouco ou nada têm de casuais ou de acaso. A experiência recente, que lamentavelmente nós experimentamos no mundo e no Brasil, com governos de extrema-direita, é apenas uma ponta desse iceberg de desinformação. Nós sabemos hoje que já em 2013, aqueles movimentos e manifestações aparentemente naturais e casuais eram, na verdade, um experimento, uma manipulação de desejos, comportamentos e sentimentos que transformaram a nossa forma de se relacionar com os afetos, com as famílias e com as sociedades. Quem, como eu, é do século passado, consegue lembrar do tempo em que o direito de família não acontecia no TikTok, nem nos grupos de WhatsApp. As redes sociais são espaços, por muitos de nós, percebidos só como ferramentas de comunicação. Mas, na verdade, elas são uma nova linguagem, uma linguagem que nos captura e nos une aos nossos iguais, em nossas bolhas, que tudo parece consenso, transformando tudo em espetáculo, em confronto, em reações que exigem um binarismo, que é a linguagem das redes, incompatível com a nossa condição humana. A linguagem dos algoritmos não aceita meio termo, é torcida, é a falaciosa afirmação de que tudo tem um lado ou outro lado, ou ainda pior, que ambos os lados precisam ser ouvidos. Poderosas e poucas empresas, que são umas 5 ou 6, as Big Techs, tudo conhecem a partir do nosso comportamento digital, enquanto nós ignoramos os seus sistemas de informação. O capital que controla as grandes empresas de mídia sabem mais de nós do que nós mesmos sabemos. Não é, pois, possível pensar em qualquer aspecto da vida pública ou privada
ou em qualquer afirmação de direitos fundamentais, sem pensar no contexto em que nós vivemos. Nós somos seres do nosso tempo e do nosso espaço. Não dá para fingir que nós estamos aqui discutindo o direito das famílias de Caio e de Tício e que o mundo não passa por essas transformações e que o mundo não experimenta uma guerra sem precedentes e uma relação de convívio absolutamente destrutiva. Essas mudanças e essa linguagem das redes, elas impõem não apenas formas de comportamento, mas impactam também os nossos sonhos e as nossas reações. Ninguém está imune a isso. Nenhum movimento nas redes sociais acontece sem um propósito. E o propósito é um só, é o lucro. O engajamento, que estabelece confronto como mecanismo de linguagem, movimenta o dinheiro. Um ambiente que se movimenta pelo ódio, pelas relações extremadas e que geram mais e mais likes e mais compartilhamentos. Esse texto que eu trouxe para vocês do Eugênio Butti, eu vou deixar disponível nos slides, e eu sugiro fortemente que vocês leiam essa obra que chama Incertezas, um ensaio. E é nesse ambiente das redes onde nós temos passado a maior parte da vida. Mesmo sem perceber, a gente está aqui ouvindo a palestra, está todo mundo ali checando o celular, respondendo, curtindo. E nós passamos a maior parte da vida, especialmente nos 2 anos da pandemia. É nesse ambiente que grande parte dos conflitos familiares que se resolviam em processos têm sido exibidos e têm sido também capturados por essa linguagem que não aceita qualquer complexidade. Essa linguagem foi construída para reduzir a sensação de incerteza e de dúvida. Não se está demonizando a tecnologia, muito menos romantizando o passado. No entanto, as turbulências e as incertezas cotidianas e cada vez mais profundas têm nos levado a buscar refúgio em modelos idealizados de pessoas, em modelos de perfeição, em modelos de tranquilidade, que isso é muito rico nas redes, são milhares de pessoas perfeitas, famílias perfeitas, todo mundo tem certeza e segurança, mas na vida real isso não existe, o nosso movimento deveria ser o oposto. Nós deveríamos afirmar de forma permanente o reconhecimento de que as incertezas nos constituem humanamente. Nós somos humanos e temos direito às incertezas, às dúvidas e aos erros. Eu trouxe um verbete de Roland Barthes, do Fragmentos de um Discurso Amoroso, que ele significa o que é a imagem numa relação amorosa. Mas a imagem é um verbete que já era relevante na obra de Barthes, que mostra o quanto a exposição é importante nas relações afetivas. Nas redes narcísicas e nas redes sociais narcísicas, elas levam à falsa sensação de que o que nós exibimos está sempre certo, condenando o outro, o diferente, reduzindo-o à condição de inimigo ou de antagonista. Também aqui se percebe a apropriação do afeto por esse mercado. As redes se organizam em torno dessa linguagem própria, verticalizada, manipuladora, rasa, jogam de um lado para o outro todos os sentimentos e se alimentam do confronto. Nessa linguagem, repita-se, onde ninguém erra, todo mundo é perfeito, as pessoas são julgadas num grau de imediatismo e são canceladas em processos que ignoram os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa. O tempo em que os sentimentos e as percepções se movimentam nas redes é muito veloz, enquanto o tempo para a compreensão e assimilação das nossas contradições é cada vez mais lento. E essa forma de comunicação, lamentavelmente, não tem se restringido às telas. Transbordando para o convívio social, tem nos demonstrado o desafio de pensar os conflitos e processos do direito das famílias sem se contaminar pelo ódio e pela irracionalidade. É crescente, infelizmente, o número de profissionais que escolhem a ruptura com a ordem normativa e constitucional, com a ética e com o compromisso dos direitos fundamentais, violando direitos à intimidade, à privacidade,
ao contraditório, atuando como influencers ou como mentores, transformando uma atividade extremamente delicada, que é a atividade jurisdicional ou a atividade de acolhimento de pessoas que nos procuram para encontrar solução para conflitos tão sensíveis quanto são os conflitos de família, transformam essa atividade num programa de auditório. Vocês vão lembrar... E muitos de vocês vão lembrar de programas do Ratinho, do Certo e Errado, do Você Decide, como se nós fôssemos objeto dessas demandas. Como, então, nós temos permitido e contribuído para que esses conflitos tão sensíveis, que dizem respeito a direitos mais íntimos e privados, que são preservados pelo segredo da justiça, se transformem em tristes espetáculos exibidos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, com a exibição das vísceras emocionais que, uma vez postadas, jamais terão direito ao resgate ou ao esquecimento. Jamais. Impossível, na atualidade, encontrar um processo de família, e isso eu vou chamar a atenção, que a gente precisa ser mais atento, que não venha acompanhado de atas notariais e de páginas e mais páginas de prints, com conversas, exposições, insanidades, sem falar nas enquetes publicadas por algumas partes em redes sociais, querendo apoio de quem as assiste nas redes. São milhares de partes inconformadas com orientação jurídica, com decisões desfavoráveis, e é nesse ambiente que as dores se aprofundam e se potencializam e impedem qualquer atuação racional de composição que permita a experiência do luto com o fim do amor, porque é ruim terminar uma relação, porque dói e que precisa ser respeitado esse momento de tristeza. Esses pactos são necessários e esse tempo é necessário, e o tempo da rede não permite. No ambiente virtual de expectativas inalcançáveis, longe de encontrar justiça ou possibilidade de composição dos conflitos, pessoas acabam sequestradas pela linguagem do moralismo, da baixa complexidade, do narcisismo, que não pode ser contrariado, de negação e de desumanização. Não há estratégia mais desastrada. Se o que nós desejamos, como pessoas e como instituição, é um direito das famílias mais afetivo, mais responsável, mais cuidadoso, livre, diversificado, equânime, humano, nós precisamos assumir o compromisso de adotar ações consistentes e comprometidas com a efetividade dos direitos fundamentais. Talvez seja até esse o momento oportuno para fazer uma proposta, e eu sugiro à diretoria e ao Rodrigo que pensem na possibilidade de nós adotarmos com urgência no Instituto um sistema de cotas para trazer para a nossa instituição pretos e pretas que precisam participar desse debate. Nesse importante momento em que se desenha um novo texto normativo, com rica participação de membros do IBDFAM, nós, que somos seres da palavra, não podemos ceder a uma linguagem que transforma o amor em escambo. Casais e relações familiares não podem ser apenas um negócio lucrativo para turbinar marcas de publicidade, para alavancar a economia dos cliques. Vivemos em um país desgraçadamente desigual. Nosso compromisso deve ser com os direitos fundamentais, especialmente dos mais vulneráveis. Precisamos, por fim, compreender a linguagem das redes. E eu trouxe para vocês uma postagem que eu fiz essa semana, porque eu tenho sido uma militante na tentativa de fazer um uso racional da linguagem das redes, sem dancinha, sem confronto, sem certo e errado. Nós precisamos nos organizar para que o retrocesso não avance, como nós temos assistido. Nós precisamos aprender a fazer uso dessa linguagem não como produtos, que é o que nós somos até aqui, mas como protagonistas de ideias que mobilizem a sociedade e auxiliem na consolidação de mais direitos e mais efetividade.
Somos 5 gerações coexistindo nesse turbilhão que não para. Somos seres do nosso tempo e do nosso espaço. Nós podemos continuar fingindo que nada disso está acontecendo e ir para casa felizes com a certeza de que essa paz perpétua é o que nos define, mas infelizmente não é. Como bem escreveu Wisława, a poeta polonesa, agora já não tem mais jeito. Era para ter sido melhor que os outros o nosso século XX. Os anos já estão contados, os passos vacilantes e a respiração curta. Se a nós não é dado o direito de reescrever o passado, que nós tenhamos um compromisso inexorável com o futuro possível, com o uso de uma linguagem que nos aproxime, que nos faça mais amorosos, mais cuidadosos, mais humanos. São valores fundamentais e que nos constituem em humanidade. Viver é e continua sendo a arte do encontro. E foi muito bom e tem sido muito bom reencontrar vocês aqui nesse espaço. Muito obrigada.